Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando este sábado, dia 19 de setembro de 2020. Vamos pedir as bênçãos de Deus sobre nós, para que Ele venha nos auxiliar diante de todas as dificuldades que nós iremos enfrentar ao longo deste dia. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós iremos refletir hoje está segundo Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu frutos, até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhe disse: A vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxerguem, ouvindo não entendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações e às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje nos fala sobre uma parábola bastante conhecida, que é a do bom semeador. Deus é o grande semeador que semeia entre nós a semente do bem. Já o maligno, ele quer a todo custo fazer com que essa semente não brote e não possa dar frutos no nosso coração. Essa semente é a palavra de Deus, que deve ser enraizada em nós para que dê frutos de vida e nos levem à salvação. Santo Agostinho dizia que, olhando para a natureza, deveríamos nos convencer da grandeza de Deus, né? Então Deus é o bom semeador, e que nós deveríamos, olhando a natureza, compreender que a nossa vida é muito parecida com a semente. E aonde nós lançamos essa semente, ela, dependendo do solo, é que irá dar frutos, como o Evangelho propõe hoje. A pergunta é: onde nós estamos lançando as sementes? Qual é o solo que nós estamos tentando semear as sementes da nossa vida? E também, qual é o solo do nosso coração? Será que é um solo cheio de espinhos, de pedras, que não permitem que a palavra de Deus brote, cresça e produza frutos? Ou será que o solo do nosso coração é uma terra boa, que é capaz de acolher com alegria a palavra de Deus? Essas perguntas devem ser feitas a cada um de nós, para que possamos refletir diante, à luz da palavra de Deus hoje, na parábola do bom semeador, que quer fazer com que nós possamos ver quais são os frutos que a nossa vida está produzindo. E aí é importante nós olharmos isso. Muitas pessoas reclamam, às vezes, dizendo: eu sou uma pessoa infeliz, eu não consigo ser feliz. Mas será que nós já olhamos o que é que nós estamos semeando na nossa vida? Olhando o nosso passado, quais foram as sementes que nós lançamos para hoje estar colhendo os frutos que estamos colhendo?
Não há como plantar espinhos e colher frutos bons. Da mesma forma, não tem como plantar coisas boas e colher espinhos na nossa vida. E uma coisa que é interessante é que a colheita, aliás, o plantio, ele é opcional. Agora a colheita, ela é obrigatória. Se colhemos os frutos hoje é porque lá atrás nós semeamos aquilo que nós estamos colhendo hoje. É preciso que nós olhemos para a nossa vida e possamos refletir diante da parábola do semeador quais os frutos a nossa vida está produzindo. Se são frutos bons ou se são frutos ruins, se são espinhos, se são pedras que sufocam e faz com que nós sejamos infelizes. Outra coisa, nós também somos semeadores, né? Deus, ele é o grande semeador, mas ele confia a cada um de nós as sementes do bem para que possamos semear por onde nós passamos. No nosso ciclo de amizade, na nossa família, ou em qualquer outro lugar que seja, somos convidados a deixar sementes boas, sementes do bem. Qual é a semente que você está deixando por onde você passa? Você está deixando frutos para a sua posteridade, para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta? Ou você não está sabendo semear coisas boas? Você está semeando discórdia, divisão, intriga, fofoca? Quais são os frutos, quais são as sementes, melhor dizendo, que você está produzindo, está semeando para produzir? Então, diante do Evangelho de hoje, possamos fazer esta reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser.